A prova, se vocês já deram uma olhada, já devem ter dado uma olhada, né? Ela tem um formato de questões que não muda muito ano a ano, né? Nós temos algumas características das provas e é isso que vocês têm que levar em consideração nesses últimos dias antes da prova final, tá? Então é o seguinte, pessoal, nós vamos trabalhar... Estou meio perdido aqui no passador da slide. Os tópicos importantes para a prova do PS2. Primeiramente, progressões aritméticas e geométricas, né? Normalmente a gente tem uma questão que vai cair a respeito desse assunto, às vezes só DPA, às vezes só DPG e às vezes as duas ao mesmo tempo. Numa mesma questão, dois assuntos. Por quê? É muito assunto para qualquer questão. O outro tópico importante que nós temos aí é a trigonometria. Até o ano retrasado, se colocavam normalmente duas questões de trigonometria. Com a questão da teoria das probabilidades que surgiu, né, no último vestibular, provavelmente a gente tenha um formato parecido com o do ano passado, que é uma questão somente de trigonometria, tá? O terceiro assunto são os determinantes, matrizes e sistemas lineares. O mais usual desses elementos, desses três itens, é a questão de sistemas lineares. Então, normalmente, vocês vão se deparar com a questão de sistemas. No ano passado, nós tivemos uma questão que misturou determinantes e sistemas, tá? A quarta questão, geralmente, é uma questão de análise combinatória. Pode ser, como no ano passado, permutações, no ano retrasado e anterior, multiplicações de combinações, arranjos, permutações com repetição. E, para terminar, o assunto que foi novidade no ano passado, mas que vocês devem já ter feito a prova do Enem, sabem que é um assunto extremamente importante, né? E nas provas de hoje em dia é um assunto recorrente. Então também, pessoal, eu acho que a quinta questão é uma questão de probabilidade. Então esses tópicos aí são os tópicos mais importantes e na verdade é todo o conteúdo, né, proposto para o PS2. Então vamos a algumas observações importantes, item por item, a respeito desses assuntos. Então vamos começar pelas progressões aritméticas. Primeiramente, lembrar a fórmula do termo geral, né? O AN igual ao AK mais N menos K razões. Por exemplo, A8 igual ao A3 mais 5 razões. A questão da soma dos termos da PA, que normalmente a questão da UFSM, quando tem soma, vocês também têm que aplicar o termo geral. Então, justamente com a soma, a fórmula do termo geral, porque é muito difícil que eles coloquem para a gente uma questão que envolva a soma e que dê simplesmente os elementos para colocar na fórmula. Então, normalmente a questão que envolve soma de PA vai também envolver a fórmula do termo geral. Um outro tópico importante, que de vez em quando eles aparecem, a questão de três termos em PA, né? Principalmente quando se conhece a sua soma, x menos a razão, x mais a razão, certo? Aqui, ó, pessoal, só para lembrar vocês, a questão do ano passado, né, que caiu na prova da UFSM, no PS2, vocês de repente já deram uma olhada. Essa questão era uma questão simplesmente de aplicação da fórmula do termo geral duas vezes. No primeiro momento, a partir do primeiro termo, 17,3 milhões de pessoas, e o segundo termo, 23,6 milhões, só que a posição dele era no ano de 2030. Então 2030 sendo o primeiro termo 2011, 2030 não é o 18º, é o 19º termo da sequência. Vocês têm que cuidar com a questão temporal na prova da UFSM, tempo igual a 1 em 2012, tempo igual a 19 em 2030. Então cuidado com essa relação de tempo, cuidado com a posição dos elementos da sequência. Se a gente se descuidar com a posição dos elementos da sequência, pode errar a questão por causa disso, tá? Então, num primeiro momento, com esses dois elementos se descobre a razão, e num segundo momento, responde a pergunta, porque ele pede ali, ó, na última linha, o oitavo termo dessa sequência. Então, pela segunda vez aplicando a fórmula do termo geral, estava resolvida a questão.
certo? Então é só uma dica sobre a questão que caiu no ano passado. Nos anos anteriores, né, caiu questões que envolviam PG-PA e outra no ano de 2012, uma só de PG, tá? Vamos adiante. Progressões geométricas, também, pessoal, a questão do termo geral da PG, né? Aí é igual a K vezes Q elevado a N menos K. Por exemplo, o A10 é igual a 3 vezes a razão elevado a 7. É o número de razões que separam o terceiro termo do décimo termo. Então nós temos que lembrar dessa relação, assim como ali embaixo, ó, o A25 igual a 20 vezes a razão da 5. A questão da soma finita, vocês têm duas fórmulas. Eu considero aquela questão da soma ali de cima a fórmula mais utilizada, a mais geral, a mais importante para a prova do PS2. Então, sabendo ela e sabendo a fórmula do termo geral, vocês conseguem resolver qualquer questão a respeito disso. Além do mais, pessoal, a característica de baixo, soma infinita, uma PG decrescente e convergente. PG com razão entre menos 1 e mais 1. Então, a gente chama isso aí de limite da soma, a 1 sobre 1 menos a razão. Essa é a única fórmula do ensino médio que permite fazer uma soma infinita. Vocês não aprendem outra fórmula no ensino médio que permite esse tipo de soma. Então, se alguém perguntar para vocês, na prova do PS2, uma soma de infinitas áreas, infinitos perímetros, infinitos elementos, a única fórmula que vai resolver isso para vocês é aquela formulazinha ali, ó, o A1 sobre 1 menos a razão. Qual é o trabalho que a gente tem que ter? Definir quem é a soma, quem é o A1 e quem é a razão. Porque isso certamente vai ser um problema de PG, certo? Além do mais, pessoal, a questão dos três termos de PG, x dividido pela razão, x e x vezes a razão. Neste contexto de PG, essa relação ou esta representação é aplicada normalmente quando se conhece o produto de três elementos em PG. O produto deles, por quê? Se eu fizer x sobre q vezes x vezes q, eu obtenho x ao cubo. E se esse valor de x ao cubo é conhecido, eu já acho x. Isso é uma grande vantagem, porque se eu fosse considerar três elementos nessa sequência, eu não teria como resolver. Por quê? Porque eu teria mais incógnitas do que equações. Esse é um motivo simples. Então, essa é uma forma importante e interessante de vocês trabalharem. Não esqueçam dessas relações, certo? Aqui, ó, pessoal, eu coloquei uma questão da prova de 2012, do vestibular da UFSM, em que são feitas três proposições. A primeira linha, postos de centros de saúde, é uma progressão geométrica de razão 2. Então, a primeira proposição está dizendo assim, ó, uma progressão geométrica de razão 2000 está errado. A segunda proposição, total de pessoas que procuraram atendimento em clínicas privadas. Bom, clínicas privadas é a segunda linha da tabela, é uma progressão aritmética de razão 1200, em que pede a soma até o ano de 2011. Então, aquilo que eu falei antes para vocês sobre PA, ele pretende que a gente calcule a soma desde 2001 até 2011, aplicando a fórmula da soma da PA, só que ele não deu a quantidade de pacientes em 2011. Então, o que eu já havia falado, aplica a fórmula do termo geral e depois aplica a fórmula da soma, porque normalmente as questões são assim lá na prova da UFSM. Então, estejam atentos nessas situações, que são situações comuns e importantes, e é o que provavelmente vai aparecer para vocês. A terceira proposição diz assim, ó, em 2011 o número de atendimentos clínicas odontológicas é 827. Vejam, última linha, clínicas odontológicas, 857, 854, 851. De novo, uma progressão aritmética de razão menos 3, em que ele pede a quantidade de atendimentos em 2011. Então, nesse terceiro item, bastava calcular o a 11. Termo geral, mais uma vez, numa PG com razão negativa, numa PA com razão negativa, razão igual a menos 3, certo? Então, aí fica muito claro uma situação em que envolve, na mesma questão, PA-PG. Também pode ser uma questão que pode aparecer para vocês, pessoal, sem problema nenhum, tá? Bom,
Bom, seguindo aí a ideia, vamos para a questão da trigonometria. Pessoal, nesse primeiro momento aí, eu coloquei para vocês a trigonometria do triângulo retângulo, que foi a questão que apareceu ano passado na UFSM, que era uma questão da rampa, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, lembrar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, saber identificar os catetos, né? Quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, né? Quem é a hipotenusa, sempre quem manda é o ângulo. Então, por exemplo, ali eu acho que um pouquinho escuro, mas nós temos o ângulo alfa. Em relação ao alfa, o cateto oposto é o C. Em relação ao alfa, o cateto oposto é o B, o adjacente é o B. Em relação ao ângulo de cima, o beta, o oposto passa a ser o B e o adjacente passa a ser o C. Então, saber o sobrenome dos catetos, porque catetos eles vão ser sempre foram, sempre vai ser. O que vocês não podem é descuidar da questão quem é o oposto e quem é o adjacente. Então, sempre em função do ângulo, tá? Os valores dos arcos notáveis, além do teorema do Pitágoras. Então, aqui, olha só. Os valores que nós temos que lembrar para o seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis: 30, 45, 60 graus, 0,90 também, além dos arcos quadrantais, os ângulos 90, 180, 270, 360, que são valores comuns e importantes. E ninguém tem a obrigação de dar esses valores para vocês na hora de uma prova. Ou seja, tem que saber. Certo? Então lembre dessas relações, lembre quando usar seno, cosseno e tangente, para não ficar calculando coisas que não servem para nada, tá? Adiante. Aí, ó, a questão que eu referi antes, ó, a questão da prova passada, para melhorar as condições, aí a questão da rampa, vejam, foi dada a hipotenusa com 16 metros, foi pedido o cateto C, que é o cateto adjacente, ao ângulo de 15 graus. Então, como fazer? Cosseno de 15, C sobre 16, cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que, neste caso, teríamos que determinar quem? O cosseno de 15. Como é que determina o cosseno de 15? Lembrar as fórmulas dos arcos soma e diferença para seno e cosseno, né? E também, de repente, é bom dar uma olhada para a tangente. Eu não coloquei aí, mas também temos fórmulas de arcos soma e diferença para a função tangente. Então, no caso, o cosseno de 15, pessoal, seria duas formas de vocês determinar: 45 graus menos 30 graus ou 60 graus menos 45 graus. Da mesma forma, vocês chegam na resposta, certo? Então, uma aplicação do cosseno de 15, né, numa relação trigonométrica do triângulo retângulo, além da questão do arco de diferença para cosseno. Também essas fórmulas são fórmulas interessantes, importantes e seguidamente aplicadas, não só na questão do triângulo retângulo, pessoal. Lembrar e dar uma olhada na questão das relações trigonométricas para triângulos quaisquer. Quem são elas? Lei dos senos, lei dos cossenos. Então, a lei do triângulo retângulo, triângulos quaisquer, lei dos senos, lei dos cossenos. Porque, se vocês forem dar uma olhada nos 3 últimos vestibulares, teve um vestibular que caiu uma questão de lei dos senos, teve um vestibular que caiu questão de lei dos cossenos, e no último vestibular caiu a trigonometria do triângulo retângulo, no caso cosseno. Então, são situações recorrentes em provas modernas, né, e que vocês têm que lembrar, certo? Vamos adiante. Pessoal, relações trigonométricas,